Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Rafus Press. Hoje, Biblioteca Submersa, ainda dentro do nosso especial gráfico, paraísos gráficos e artificiais, né? Em breve, aliás, a campanha, a gente vai ter uma novidade com a Luciana, digamos assim, fazendo mais ou menos um make-off da produção dela, da HQ, e produzindo mais uma página, né? Mais uma cena. Veremos aí, em breve. De qualquer maneira, hoje a gente vai tratar de uma HQ muito importante, HQ recente, né, dos anos 2000, mas que teve uma influência gigantesca, né, nas histórias em quadrinhos contemporâneas, né, e ela aborda digamos assim, um passado histórico muito rico, né, nesse sentido ela é quase como uma espécie de enciclopédia, né, que é justamente From Hell, né, From Hell, de Alan Moore, de Campbell. Essa edição aqui da Top Shelf, edição americana, se não me engano, está em dólares, né? A edição inglesa, eu acho que é da editora que sempre lança o Alan Moore, né? Mas eu falei da base histórica, né? Quando você está em Londres, você pode pegar um metrô, se não me engano é da linha amarela, lá tem várias linhas, né? O metrô tem bem mais de 100 anos, muito mais de 100 anos, foi o primeiro metrô da Europa, né? Do mundo, um dos primeiros, acho que o primeiro do mundo. E tem uma estação que é relativamente próxima do centro turístico de Londres, mas não é no centro turístico de Londres, chamada Aldgate. Essa estação, ela é muito peculiar, né? Assim, eu fico com minha esposa. Quando nós chegamos na estação, nós estamos usando um guia turístico de papel, né? Um livro, algumas indicações de internet, né? Você já tinha formas de usar a internet portátil, além do próprio celular, tinha modem, né? Então dava para levar até tablet, computadores, notebooks, né? Para ver algumas coisas, se fosse o caso. Né? Modem portátil, assim, já era comum, né? Mas o que era interessante então, que a gente tinha se informado, porque Aldgate é pertinho do que era no passado, né? Foi no passado, a região de Whitechapel. Whitechapel é a região, era uma região muito pobre. Curiosamente, ela não é mais tão pobre, evidentemente, mas tem algumas regiões mais, né, em Londres mesmo, mas é uma região ainda bastante, digamos assim, como eu falei, não é tão próxima assim do centro e tal. Então é uma região que tem bastante imigrantes, né? Não é aquela região realmente turística, digamos assim, ou de pessoas de uma classe social, evidentemente, bem mais abastada, né, como Bloomsbury ou coisa parecida, que são os bairros bem centrais, né? Então, quando você chega nesse lugar, a primeira coisa que você percebe são pequenos grupos de pessoas que são, digamos assim, fazem uma espécie de passeio guiado por um hipirologista, que na Inglaterra é o nome dado em geral para o sujeito que tem alguma teoria ou segue alguma teoria relacionada ao Jack Stripador, né? Todos esses hiperologistas que tinham seus grupinhos, né, de 10, 20 pessoas, em geral na Torre de Londres, que não é muito longe, 2 ou 3 estações de distância, eles deixam o panfletinho, a pessoa pega, entra em contato, na época por telefone, provavelmente hoje deve ser por WhatsApp, por, sei lá, esses sistemas da Apple ou do próprio, né, Google de comunicação. E o direct do Instagram, esse tipo de coisa. E aí você combina, paga e faz o passeio com ele. Todos eles tinham faca do Jack. Era engraçado que a gente estava seguindo mais ou menos o mesmo caminho, só que utilizando a internet e guias impressos, né? Com as referências dos lugares. Tem a igreja do Hawksmoor, né, projetada pelo Hawksmoor, que eu já vou falar, que é uma figura bem importante no livro do Alan Moore.
Tem, enfim, os pubs, né? Que já não são os mesmos pubs da época, né? Das mulheres ali assassinadas. Mas, enfim, as referências estão todas lá. E você vai meio que seguindo, e você paga, no caso, né? Isso é uma demonstração de como o caso de Jack Stripador fascina o inglês, né? A La Felgueira recentemente lançou recentemente não, uns 2 anos atrás, lançou uma revista sobre o caso, o impacto do caso na Espanha, na imprensa sensacionalista espanhola do início do século XX, que o Jack estava morando na Espanha. Eu fiz uma pesquisa relacionada e descobri alguns ecos no Brasil dessa paranoia. Mas é óbvio que a Inglaterra em si era o núcleo, o centro, né, desse crime não resolvido e que passou a alimentar uma série gigantesca de teorias exatamente por não ser resolvido, né? Essa natureza insolúvel do crime, quer dizer, você não sabe quem é o assassino. Obviamente ele morreu há séculos, né? Quer dizer, séculos não, mas pelo menos um século, né? Quase isso. Mas o fato de você não saber que é um assassino e o fato dos crimes terem acontecido ali na, no pôr do sol no ocaso do século XIX, né, em 1888, isso predispõe, né, a uma série de projeções mentais e associações que foram meio que construindo uma identidade da Inglaterra contemporânea, que é muito curiosa. É exatamente isso, sobre isso que é From Hell. From Hell, digamos assim, aliás, antes de continuar, né? Todos esses hiperologistas também têm uma faca, né? Que é a arma que também nunca foi descoberta, a arma de todos os crimes, em geral. Aparentemente ele deixava, mas ele não sabe se foi ele mesmo que deixou, não é? Até porque isso também é um ponto interessante. Os crimes do Jack eles são volúveis, né? Quer dizer, tem um aspecto canônico ao qual os historiadores meio que migram, né? E tem um aspecto mais assim popular, né? Que aí ele matou muita gente, né? O aspecto canônico são 3 ou 4 ou 5, acho, vítimas, mas no aspecto popular é muito mais, 10, varia, né? E então esses hiperologistas, né, que fazem esses tours guiados, cada um tem a sua faca do Jack, alguma coisa assim, um souvenir, e todos têm acordo com pubs, né? Então levo a galera pro pub, provavelmente deve falar que é o pub onde ia as vítimas ou coisa parecida, e aí o povo vai lá, não sabe se é, né? Se era outro lugar, provavelmente sim, tinha outro dono, etc, né? Mas enfim, essa ideia ela molda a Inglaterra, né? Tanto que assim, uma das grandes, uma excelente, na verdade, série de TV britânica é justamente uma que se chama Whitechapel, que é uma série investigativa, um pouco niilista, tem um certo cinismo, né? Os personagens são desajustados, né? Os investigadores da Scotland Yard. Acho que é da Scotland Yard, não sei se era da Polícia Metropolitana da Scotland Yard, enfim. E é uma série excelente que se passa justamente seria uma delegacia em Whitechapel. Enfim, essa série é excelente, vale a pena, eu recomendo, né? Chama Whitechapel. Mas assim, isso demonstra, né, que é uma série recente, dos anos 2010 ou antes um pouco. Isso demonstra o fascínio, né, que é perpetuamente renovado em torno tanto do assassino quanto do crime em si, dos crimes, né, quanto principalmente da maneira como a sociedade mais ou menos reagiu a esse crime, né? Como eu falei, foi uma espécie de sistema de molde, né? E é exatamente esse o trabalho feito aqui, né? Pode-se ver que é uma obra de peso, né? Literalmente, isso aqui cai na cabeça de alguém machuca. São bem, eu sei lá, muito mais de... Aqui não, a marcação não é por página, né? É por episódio, porque assim, isso aqui é um encadernado que eu li durante acho que 6 anos, né?
esse material foi publicado mensalmente, ou com uma certa frequência, agora eu não me lembro quanto tempo. Então, no final, durante 6 anos, 5 anos, enfim, no final juntaram tudo e pronto, né? Você tinha o livro. Mas isso fez com que a marcação das páginas não fosse muito segura, né? Você segue por capítulos, assim, né? Como aqui. Aqui a gente já vê um desenho excelente, né, do Ed Campbell. E já vou falar do desenho do Ed Campbell especificadamente. Mas assim, uma coisa importante então é que o Alan Moore ele abraça uma teoria, mas não importa a teoria abraçada. O que importa, na verdade, nesta HQ é justamente essa visão enciclopédica da era vitoriana de um lado mais marginalizado e mais palpável desse universo, que é o lado dos excluídos, que é o lado daquelas pessoas que são destripadas, né? Que no caso aqui, né, especificadamente, elas foram literalmente destripadas por um assassino, sem chance de reação, né? O assassino chegou, matou, arrancou o pôde, não é? Porque eram regiões pobres, como eu falei, distantes de um centro mais turístico, né? E não é, e que até hoje, né? É interessante isso porque alguns bairros, como Shadwell, Whitechapel mesmo, que são mais distantes, Shadwell é bem distante, eles meio que preservam algumas características, né? Então são lugares onde você encontra mais imigrantes, tem digamos assim, uma estrutura menos sólida, né? Você vê nitidamente que falta aquele refinamento das áreas voltadas a turista, né? De limpeza, de não que as ruas sejam sujas ou coisa assim, mas não tem aquela coisa obsessiva, né? Dos lugares turísticos europeus de passarem algo mais do que eles realmente são, né? Quer dizer, uma espécie de centro de civilidade, né? Isso acontece muito em Londres e nesses lugares menos. Então, mas voltando, qual que é a história então de From Hell? Ele trata da investigação em torno dos assassinatos. Então, a gente acompanha um inspetor real, que era o Eberlein, né? Que vai atrás. A teoria do Moore, e ele explica que tem uma parte, né? Essa parte aqui. Isso aqui é. Só isso aqui são os apêndices e anotações, né? É um trabalho imenso. O apêndice também é meio quadrinizado, né? Como você pode ver aqui pelo desenho do Ed Campbell. Foi um trabalho gigantesco, né? Ele contou muito nesse trabalho com a ajuda do Ian Sinclair, né? Que é um autor inglês ligado ao grupo dos situacionistas franceses. Essa obra é bastante situacionista, de certa forma, que eram uma espécie de grupo de marxistas de uma teoria crítica revigorada, né? Com outras bases que não freudismo ou hegelianismo, como era a teoria crítica frankfurtiana. E eles desenvolveram essa ideia de uma psicogeografia. Quer dizer, a cidade, você tem uma espécie de historicidade na cidade que marca mais ou menos os comportamentos. Isso que eu falei, por exemplo, das periferias, né? Desses bairros que não são bem periféricos, mas circundam o centro turístico de Londres e carregam um pouco das características de uma outra época. Isso é psicogeografia, é uma visão psicogeográfica, porque de certa forma é como se a cidade tivesse uma psique, a própria cidade, né? E aí isso digamos assim, ficaria moldado nos prédios, na estrutura das cidades, etc. Né? Então, From Hell é uma obra extremamente elaborada e que vai nessa direção. A teoria que o Moore apresenta aqui, que não é spoiler, todo mundo sabe, é que um filho da rainha teria engravidado uma prostituta, essa prostituta foi presa, torturada para se virar louca, né? Uma espécie de lobotomia, às avessas. E as prostitutas que tiveram contato com ela, para serem eliminadas de uma forma menos suspeita, de certa forma, criou-se esse bicho-papão,
né? Que, por outro lado, a criação dele envolve uma série de princípios maçons, né? Tem sociedade secreta, isso tem muito nesse livro, né? Mas não é uma conspiranoia, né? Não é essas paranoias conspirativas que a gente vê para todo lado hoje em dia, né? É, na verdade, uma espécie, como eu falei, de revisão histórica dessas camadas de opressão que vão se espalhando pela sociedade, que vão moldando essa sociedade sem as pessoas nem perceberem muito bem, né? Então são aquelas operações, né, dos grupos de poder que só vem o motivo e tal, só vem a público muitos anos depois que o ditador ou o líder está morto, né? Então isso do ponto de vista da história. É uma história muito sólida, muito densa. Aqui aparece tudo, aparece Marx. Estava vendo aqui o William Morris, por exemplo. Aparecem os antros de ópio, é mencionado, é mostrado. Aparecem aquela obsessão com o Egito, que era bem forte, né? Aqui, por exemplo. Aquela obsessão com o Egito, que era bem forte no século XIX na Inglaterra, foi muito forte, né? O cemitério Hyde Park e tal, eles são marcados por essa arquitetura pseudo-egípcia, né? Inspirada pelo Egito. Tem o Homem-Elefante, ele aparece aqui também, lá pelas tantas. Ou seja, como eu falei, um almanaque do século XIX, lutas clandestinas de boxe, os Badlands, né, os hospícios, e principalmente as 5 igrejas construídas pelo Hawksmoor, né? Eu não vou entrar muito em detalhes, eu já falei do livro, né, Hawksmoor, que é um livro genial também influenciou bastante esse aqui, né? Mas aqui você também tem essa recuperação do arquiteto, né? Pelo seguinte, em parte, né? Existe uma ideia que o prédio, para ser sólido, precisa de um sacrifício humano. E você encontra, às vezes, né, aquelas pessoas que foram enterradas nos alicerces, vivas em geral, quando estão reformando alguma parte de prédio, algum setor subterrâneo relacionado aos alicerces. Principalmente prédios tipo pontes, esses prédios institucionais, né? Em que você precisava fortaleza, né? Sentir que aquilo tinha uma certa solidez. Isso existe na Europa, né? E isso, aparentemente, esse tipo de visão se aproximou muito da produção do Hawksmoor, que construiu igrejas espalhadas por 5 igrejas, não, acho que 7, enfim. Uma delas foi destruída na Segunda Guerra, que é a de Shadwell, cheguei a conhecer. Só tem a entrada, né? Você entra, não tem nada dentro, só tem as paredes mais sólidas da fachada que resistiram às bombas, né, da Luftwaffe. Mas voltando então, From Hell aparece então essa teorização. Mas como eu falei, isso não importa tanto, né? Essa teorização de que o Jack teria então feito isso como uma espécie de... Ao mesmo tempo, essas moças, né, essas mulheres seriam um bode expiatório e seriam uma queima de arquivo. Mas isso não interessa tanto, porque o que mais interessa aqui é essa construção do universo. Aqui o Homem-Elefante, por exemplo, com o médico dele, o Travis, Sir Frederick Travis. E aqui a gente percebe a qualidade do desenho do Ed Campbell, né? Ele é um desenho até aparentemente simples, de traços rápidos, né? Traços finos, com essa colorização marcante, né? Ele utiliza pouco, aqui a porta, por exemplo, é quase tudo branco o cenário, e o preto da roupa, bem contrastado. Evidentemente era preto mesmo, né? A moda era usar roupa preta na época, o homem principalmente, a mulher também, né? Quase sempre estava com algum luto, pai, marido, filho, né? Então tinha que usar preto. E poucos tons intermediários, né, de cinza, preto, branco, preto, né? E o Ed Campbell, eu acho que ele foi escolhido, aqui é a representação da igreja, né, do Hawksmoor.
Mas o Ed Camp deve ter sido escolhido pelo Alan Moore para fazer essa arte porque ele tem um desenho que se aproxima um pouco. É um desenho mais fino, mais contemporâneo e com uma forte tendência representativa europeia, vamos dizer assim, né? Deixa eu ver o peso do preto, né? Ainda assim você consegue distinguir todos os elementos de cena, mesmo um pouco branco, né? Esses achurados ajudam um pouco e dão uma impressão ainda mais carregada para a cena. Mas o que é interessante é que o Campbell, ele é muito próximo, assim, quer dizer, muito próximo não, mas ele é como se fosse uma visão, ele tem uma visão semelhante, mais atualizada e mais internacional, vamos dizer assim, do Spare, do Austin Osman Spare, porque o Spare trabalhava também com esses blocos mais densos de cores uniformes, embora ele trabalhasse bastante o cinza, né? E contrastes bem fortes que criavam aquelas massas, né, pesadas enfim, né, é um tipo de estilo que se vê em Doré, por exemplo, mas o Sper tinha uma interpretação muito única para esse estilo e o Ed Campbell segue isso, né, da sua própria maneira. Ele alterna um pouco, né, tem alguns aqui nitidamente parecem aquarelados, né. Enfim, é uma história muito complexa. Você segue vários personagens, especialmente o Ghoul, que é um dos suspeitos eternos, e o Aberline, né? E com uma arte que faz jus, porque é uma arte que, por ser próxima daquela do Spare, né, lembrar um pouco, ter uma vaga ressonância, faz com que você meio que mergulhe, né, nesse universo. É muito difícil você evocar uma época de uma forma, digamos assim, optando pela forma de um outro momento histórico, né? Quer dizer, se esses desenhos aqui fossem desenhos ao estilo Zap Comics, não é, isso é um pouco exagerado, mas é o estilo de história em quadrinhos convencional, é o estilo de desenho de herói, essa HQ não teria um décimo do impacto, né? A arte da Ed Campbell é essencial, né? E é uma arte, eu até escolhi esse porque é uma arte que, digamos assim, tem uma ressonância com a arte da nossa HQ, a Opium, né? Porque a Luciana Lupe Vasconcelos, elas também têm uma ressonância forte em Spare, mas da mesma forma que o Campbell desenvolve o seu estilo próprio, que é um estilo mais sensual, né? Um estilo mais caligráfico, né? O Ed Campbell não, ele é mais, olha que bloco, este bloco de imagens pretas, que tem até um contraste até, mas é muito bem feito, você reconhece as figuras sem grandes problemas, mas aqui é praticamente um negativo, né? Não, a Luciana ela tem o seu próprio estilo, que é mais caligráfico, e por ser caligráfico, né, quer dizer, aquela sensação de que você está vendo alguém com a pena marcando o espaço, aquilo com fluidez, né, como estivesse escrevendo, aquilo nos aproxima mais, né, dá uma sensação mais sensual, dá uma impressão mais sensual. Mas de qualquer forma, From Hell é uma obra única. Eu aconselho a leitura, né? Isso foi lançado no Brasil, edição de luxo, lindíssima, acho que da Dark Side ou da Veneta, não importa, mas vale a pena. É um livro que tem uma interpretação complexa de fatos históricos assim marcantes de uma época e que são incrivelmente grotescos, né? Como aquilo conseguiu permanecer tanto tempo, né? Como nunca ser descoberto, né? Então você percebe assim articulações de poder político para além, como eu falei, dessas paranoias conspirativas muito óbvias, muito bobas, muito estúpidas, né, que a gente tem nas mídias. Então aqui não, você tem um questionamento histórico, né? Uma outra fonte importante do Moore é o Colin Wilson, recentemente falecido, que trabalhou também bastante com o caso do Jack o Estripador, por conta de ter vários estudos por violência, né? Tinha um certo fascínio por esse tema. Mas então é isso, né? Vou ficando por aqui.
adquiram From Hell, né? Leiam, vale muito a pena a leitura dessa obra. É uma leitura, como eu falei, lenta, densa, porque tem muita coisa acontecendo, muitos personagens e uma imensa complexidade de elementos, né? Tem centro em todo lugar, como eu falei, de antro de ópio a Bedlam, que era um tipo de masmorra, que era como eram os hospícios, né? Os lugares de doentes mentais na época, chamavam de Bedlams, né? Nas igrejas, nas ruas, no Palácio de Buckingham, no prostíbulo. Então é um universo, é uma galáxia, né? Cultural muito bem construída e que dá espaço aos excluídos da sociedade inglesa, que é uma sociedade de castas, né? Era e é, né? Então é preciso ter isso em conta sempre, né? Que é algo que o Alan Moore sempre denuncia também. E é uma inspiração para o meu roteiro em si, né? Mas, de qualquer maneira, vou ficando por aqui. Espero que vocês possam colaborar com a nossa campanha. Espero que tenham gostado e da próxima vez a gente vai voltar um pouco à questão do ópio. Em 2 ou 3 obras, a gente já está no final da campanha e já vamos chegar no final também do especial. Então é isso, vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.